Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Feldberg, eu sou professor de Relações Internacionais. A minha especialidade é o conflito israelo-palestino, então não é por acaso que eu estou aqui para tentar transmitir para vocês uma parte desse conhecimento. Nós temos uma missão quase impossível, que é abordar uma quantidade enorme de conteúdo num tempo muito curto. Isso vale para o curso inteiro. E hoje o que nós vamos fazer é tentar enquadrar o contexto histórico para entender o que acontece hoje no Oriente Médio a partir da sua raiz histórica. Então, quando nós olhamos para o Oriente Médio hoje, para o que está acontecendo na Síria, para o que está acontecendo no Iraque, para o que está acontecendo com o Irã, para as relações entre as grandes potências com as unidades federativas ou com os atores no Oriente Médio, tudo isso, de alguma forma, remete ao passado, no mínimo, ao período que antecede o início do século XX. Então, nós, obviamente, podemos retornar indefinidamente ao passado. Para quem gosta da Bíblia, tudo que está na Bíblia, de alguma forma, pode ser usado como referência histórica. Então, nós vamos voltar alguns milênios na história, e aí, obviamente, isso fica inviável. Então, eu vou fazer algumas referências ao período da antiguidade, só para enquadrar aquilo que nós estamos vendo aqui, mas basicamente nós vamos tratar do período que começa no final do século XIX, com a retomada da importância do Oriente Médio, e vai até o final da Segunda Guerra Mundial e os elementos que levam à chamada Guerra da Independência e criação do Estado de Israel em 1948. Então, na verdade, nós vamos cobrir um século e meio em um encontro de 2 horas, aquilo que nós pudemos fazer, aquilo que não conseguimos cobrir, aquilo que ficar pendente. Depois o meu e-mail está à disposição de vocês, vocês me mandam e-mails com perguntas, eu forneço bibliografia adicional para vocês. O André deveria ter mandado para vocês um capítulo, Sykes-Picot, que conta a história desse período. Eu escrevi esse capítulo para um livro chamado A História da Paz, publicado pela editora Contexto, se eu não me engano, e que justamente descreve o que aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial e logo após a Primeira Guerra Mundial, quando se definiram as unidades que caracterizam o Oriente Médio até os dias de hoje. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, não tem como não voltar no tempo, no mínimo até o final do século XIX, começo do século XX, para entender por que ele está desenhado dessa forma. Okay? Para fazer um gancho com um acontecimento absolutamente contemporâneo dos dias de hoje, a maioria de vocês, se interessa pelo assunto, deve ter lido ou ouvido falar sobre a polêmica em relação à Unesco, Jerusalém, o Monte do Templo, etc. Então, isso é um exemplo característico de como questões absolutamente atuais, questões que permeiam o dia a dia, estão vinculadas a períodos históricos imemoriais. Okay? Talvez ninguém tenha ouvido falar da discussão em relação ao Monte do Templo. Por que essa discussão existe? Então, basicamente, a discussão existe pela mesma razão que se discute a posse do território na Palestina, o direito de criação de um Estado judeu na Palestina, as disputas entre israelenses ou judeus e árabes e cristãos palestinos até os dias de hoje. Para a nossa tragédia ou para a consternação da maioria dos envolvidos, a não ser aqueles que se beneficiam com esses problemas, existe uma ligação quase que umbilical entre todas essas populações. Porque quando nós olhamos para quem habita esse território que está sendo disputado, na verdade nós podemos ver um contínuo de população que de alguma forma vai se renovando. Então, se nós olhamos
para o período da antiguidade descrito na Bíblia, o que nós temos lá? Até onde nós queremos voltar no tempo? A descrição conta a história de Abraão, que sai de Ur, na Caldeia. Então, Abraão, na verdade, era iraquiano. Ele morava em algum lugar na Mesopotâmia. Sai de Ur, na Caldeia, adota o monoteísmo, vem para a margem do Mediterrâneo, que era habitada pelos povos que estavam lá naquela época. A partir daí, com o desenrolar de toda a história que a gente conhece, surge uma nova entidade política e militar na região, que vai se transformar nos reinos de Judá e de Israel. O reino de Israel é destruído pela Síria, o reino de Judá é destruído pela Babilônia, depois se recompõe, depois é destruído pelos romanos. Quando termina a era do Império Romano, ou quando os romanos destroem o templo construído por Herodes, que nada mais era do que o templo de Salomão, reconstruído, destruído por Herodes e reconstruído por Herodes para ser aquela maravilha que nós todos ouvimos falar. Quem quiser ver como era, vai no Brás, no Templo da Universal, perfeito do jeito que o templo era em Jerusalém. Então, esse templo que foi destruído, ele depois vai passar, essa área vai passar por um enorme período em que aquilo são ruínas que lembram a presença judaica na região, porque a população se dispersou. Nós estamos falando do início da era cristã. Então, quem vivia lá? Ou romanos pagãos ou judeus que controlavam a região. Os judeus são derrotados pelos romanos, eles são dispersos, no mesmo momento em que uma parte desses judeus se tornam cristãos. O que são os cristãos? Os cristãos são judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Não tem outra alternativa naquela época. Só tem romanos pagãos, judeus e aqueles que se transformam de judeus em cristãos. 2 séculos depois, os romanos adotam, o imperador romano adota o cristianismo. Então, ou por imposição, ou por conveniência, ou por qualquer outra razão, a maior parte da população se torna cristã. Okay? Então, nós temos aí um período de dominação judaica, substituído por um período de dominação romana / cristã, até que no século VII, então estamos falando aí de meados do século IV, 300 e tanto da era cristã, quando o imperador romano impõe o cristianismo na região, até meados do século VII, quando as conquistas dos líderes que vão impor o islamismo na região avançam em direção ao norte. Eles vêm do sul da Península Arábica, avançam em direção ao norte e, como acontece com todas as outras religiões que se sucedem na região, impõem o Islã sobre aquele território. Então, quando nós ouvimos a discussão sobre quem veio antes, se é o ovo ou a galinha, na verdade o que nós temos é uma sucessão de adaptações e cooptações de credos religiosos daquelas potências que se impõem sobre a região. Então, quem são os muçulmanos e os cristãos que vivem na região? De alguma forma, eles são herdeiros das populações que viviam lá antes. E aí nós vamos ter uma discussão em relação ao período contemporâneo, a partir do começo do século XX, que vai incluir também as novas imigrações. Nós vamos tratar disso no decorrer do nosso encontro hoje. Mas, basicamente, só para vocês terem em mente o que acontece, a grosso modo, ao longo de muitos séculos com a população da região e a alternância dos credos religiosos. Por isso, quando se discute a questão do Monte do Templo, por que essa é uma questão controvertida? Porque, para sorte ou azar nosso, os árabes, que na época não eram muçulmanos, eram árabes, são nossos primos. Por quê? Porque Abraão expulsou Agar com o seu filho para o deserto,
supostamente isso deu origem à nação árabe, ok? Não tinha muçulmanos naquela época, eles eram ou pagãos ou eventualmente teriam adotado o monoteísmo de Abraão. Então, o povo judeu, oriundo da linhagem de Abraão através de Isaac, e o povo árabe, oriundo da linhagem de Abraão através do filho de Agar, de Ismael, são primos, queiram ou não queiram. Quando surge a polêmica em relação ao Monte do Templo, por que ela surge? Porque o Monte do Templo se chama Monte do Templo porque é o local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado quando houve essa demanda por parte de Deus. Então, para demonstrar que a sua fé em Deus, Abraão aceita levar e sacrificar o seu filho Isaac. No último momento, Deus suspende o sacrifício. Esse sacrifício deveria ter sido feito numa pedra que era o equivalente a um altar. Esse lugar se tornou um lugar sagrado porque é o local onde se selou essa aliança entre Abraão e Deus. Para nosso azar, Abraão é o antepassado dos árabes muçulmanos também. Então, nesse lugar sagrado, onde foi construído o primeiro e o segundo templo, onde o templo foi destruído, e depois, vamos lembrar, 5 séculos depois, o Islã chegou na região. Qual é o lugar sagrado do Islã? O lugar sagrado do Islã, o lugar mais sagrado do Islã, são as cidades de Meca e Medina, onde se origina o Islã. Mas, de novo, como acontece com todas as conquistas dos impérios em sucessão que impõem credos religiosos, se o Islã chegou até um local sagrado na região, de alguma forma tem que se criar um vínculo para impor o Islã também na região. Então, qual vai ser o local sagrado? O local onde Abraão, o ancestral também do povo árabe, sacrificou ou foi sacrificar Isaac, selou seu pacto com Deus. O Deus é um Deus monoteísta comum às duas religiões e, portanto, no local sagrado vai ser construída uma mesquita, exatamente no local onde tinham sido construídos os templos. Para complicar a situação, Maomé vai para o céu dessa mesma pedra, local sagrado, que se torna sagrado agora para as duas religiões, e para complicar essa situação, o único remanescente do templo de Salomão, reconstruído por Herodes, o que nós chamamos de o Muro das Lamentações, que em hebraico se chama o Muro Ocidental, não porque era parte do templo, mas porque era parte da plataforma, da parede de sustentação da plataforma que Herodes construiu para conseguir fazer o templo do tamanho que ele queria, em cima daquela montanha que não tinha um topo grande o suficiente. Então, essa parede de sustentação do lado ocidental dessa construção se chama o Kotel HaMaaravi, o Muro Ocidental, o Muro das Lamentações, onde Maomé vai amarrar o seu burro, literalmente, no Muro das Lamentações. Então, Al-Burak é o local sagrado também para os muçulmanos. Primeiro, o Monte do Templo, porque de lá Maomé foi para o céu. Segundo, o Muro das Lamentações, que por acaso é o local mais sagrado remanescente para os judeus naquele local. E lá Maomé amarrou o seu burro quando foi para o céu. Então, quando agora há uma discussão em relação a para quem esse local é importante ou não é importante, eu particularmente não sou muito fã da ONU. Acho que a ONU não tem absolutamente nenhuma função a não ser desperdiçar um orçamento enorme e se perpetuar como uma instituição burocrática, e a Unesco menos ainda. Então, se alguém de vocês contribui para a Unesco, para a Unicef ou qualquer uma dessas instituições, eu sugiro não fazê-lo, tem causas mais nobres. Mas a Unesco é um órgão político, ele não é um órgão cultural. Então, se a Unesco decidiu que vai chamar o Monte do Templo de Haram el-Sharif, que o vínculo é com os árabes, é porque foram países árabes que propuseram essa moção
e tanto na Assembleia Geral, onde não existe direito de veto, quanto na Unesco, que é controlada pela maioria dos seus participantes, se 5 ou 6 países árabes fazem uma moção com essa, obviamente a moção vai ser aprovada. E, no meu entender, o que nós temos que fazer é conseguir transmitir esse tipo de conhecimento que eu estou tentando passar para vocês. Quando vocês vão discutir esse assunto, eventualmente, com alguém que viu no Facebook, que é a Unesco, isso ou aquilo, é esse tipo de informação que os colegas de vocês têm que receber, ou que vocês têm que conseguir sustentar numa discussão. Porque todo o resto é propaganda, é uma discussão vazia, é alguma coisa que não tem absolutamente nenhum sentido. É uma ideia, é a promoção de uma ideia política que não tem absolutamente nenhum contexto válido. Se a Unesco quer fazer isso, eles podem fazer isso. E qual é o efeito a não ser promover a ignorância entre aqueles que não conhecem os eventos históricos. Então, eu acho que faz parte da nossa missão aqui adquirir esse tipo de conhecimento para poder argumentar quando nós somos enfrentados por esse tipo. Quando alguém vai nos dizer por que vocês estão protestando contra a decisão da Unesco, a maioria das pessoas não tem os argumentos para dizer, falar, não, porque o Monte do Templo é muito importante para nós. Por quê? Okay? Porque era o templo de Salomão. De onde vem o templo de Salomão? Ou por que essa polêmica? Então, a ideia aqui nós estamos fazendo um balão de ensaio, na verdade. Estamos tentando transmitir para vocês o que nós achamos que é o mínimo necessário para vocês poderem enfrentar essas situações que, no caso da Unesco, trata do Monte do Templo, quando Hamas bombardeia, lança foguetes contra Israel, é um outro contexto. Quando tem um atentado em Jerusalém, tem mais um. Para cada um deles, o conjunto de informações que vocês vão receber aqui vai ajudar vocês, de alguma forma, a enfrentar essas situações. Ok? Uma questão pequenininha, desculpa, mas você disse que o Kota Maravé, ele tem um pedaço, um trecho dele que é sagrado também para os muçulmanos, existe demarcado, existe reconhecido. O Kota também não precisa, nós não precisamos ficar no exemplo de Jerusalém. Quem conhece a Hagia Sophia em Istambul? A Hagia Sophia em Istambul é o quê? Não, mesquita. Ortodoxo. Não, mas Era uma igreja. Exatamente. Por que era uma igreja e virou uma mesquita? Porque os muçulmanos conquistaram o Império Romano do Oriente e transformaram a igreja numa mesquita. Nesse caso, eles não destruíram a igreja e construíram uma mesquita em cima. Era bonito demais para ser destruído. Então, eles simplesmente tiraram a cruz e colocaram o quarto crescente. Okay? Então, mas basicamente nós vemos isso ao redor do mundo. As potências que conquistam territórios impõem a sua religião e ou constroem um novo monumento religioso para apagar aquele que existia ou simplesmente substituem a decoração. Okay? Então não é privilégio de Jerusalém, mas não é o nosso tema de hoje. Isso era só para estimular o apetite de vocês. Vamos entrar no nosso tema. Nós estamos tratando do Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Alguém lembra da escola de onde vem o Oriente Médio? Não vale aqueles que já me ouviram falar sobre isso 20 vezes, como você. Oriente Médio é um termo arbitrário que foi adotado no final do século XIX, meados para o final do século XIX, porque a grande potência que controlava o mundo na época era a Inglaterra, e o Oriente Médio, essa região, ficava no meio do caminho entre a metrópole, aqui na extremidade da Europa, e as suas colônias, que se estendiam em direção ao Oriente. A principal delas era o subcontinente indiano, e algumas localidades no leste da Ásia. Então, como esse território estava a leste da metrópole, mas no meio do caminho e não na sua extremidade, a extremidade era o Oriente Extremo e
essa região era o Oriente Médio, simplesmente porque ficava no meio do território abrangido pela metrópole no Ocidente e as colônias mais afastadas no Oriente, no leste da Ásia. Basicamente, daí vem a denominação de Oriente Médio e é uma denominação amorfa, não tem nenhuma... ninguém pode dar uma prova na escola e dizer onde exatamente começa e onde exatamente termina o Oriente Médio. Ninguém sabe, se costuma assumir que entre o norte da África, da costa do Mediterrâneo, até o Golfo Pérsico, incluindo o Irã por questões políticas, porque o Irã, historicamente, sempre de alguma forma fez parte dos eventos nessa região, e não porque geograficamente ele também faz parte. O Irã, na verdade, faz parte da Ásia e não teria que ser incluído no Oriente Médio, mas está sempre envolvido nos eventos da região. Então, da Turquia até o final da Península Arábica, do norte da África, da costa do Mediterrâneo, até o Irã, incluindo o Irã. A partir daí, o que nós temos é a Ásia Central. Então, está definida a área geográfica da qual nós vamos tratar. Qual é o contexto histórico da população desse território? Então, eu estou começando com alguns conceitos básicos, porque tem muita confusão em relação à questão territorial, à questão da definição de quem habita esses territórios. Então, primeiro, nós temos que olhar para a população desse território como entidades civilizatórias. Nós temos aí civilizações que vão se sucedendo. Eu mencionei para vocês os assírios, os babilônios que desapareceram. Nós temos os filisteus na costa do Mediterrâneo, mas nós também temos civilizações que continuam lá até hoje. Os egípcios, o Estado egípcio contemporâneo é o herdeiro direto do Império Egípcio do passado. Os iranianos de hoje são os herdeiros diretos do Império Persa do passado. Assim como o Estado de Israel, de alguma forma, é o herdeiro do reino de Judá da Antiguidade. O resto dos povos, de alguma forma, se misturaram, se dispersaram, desapareceram como civilizações. No centro da Península Arábica, o que nós temos é uma civilização árabe, descendente dos babilônios e de outros grupos que habitavam a região, a maioria deles nômades na Península Arábica, simplesmente porque a Península Arábica não tem condições de sustentar uma vida sedentária, porque surgiram os grandes impérios no norte desse território e não no sul, porque na região da Mesopotâmia se podia praticar a agricultura em face da criação de gado ou de rebanhos nômades e, portanto, a acumulação de riqueza exigiu a proteção dessa riqueza, que deu origem às cidades que se transformaram em impérios. Muito, a grosso modo, de forma muito simplificada. Então, nós temos aí os elementos para um choque de civilizações, entre aspas, para usar um termo contemporâneo. Egípcios tentando avançar em direção ao leste, persas tentando avançar em direção ao oeste, gregos e macedônios invadindo o território. Alexandre chegou até a Ásia Central. E esse choque de civilizações se processa ao longo de milênios e vai terminar, de alguma forma, com um conflito entre os impérios que dividem o mundo às vésperas do século XX. Quais são as populações que vivem nesses territórios? Grupos étnicos diferenciados, persas, turcos, egípcios, árabes, e subdivididos em grupos religiosos que de alguma forma vão se tornar um elemento homogêneo a partir da conquista islâmica do século VII. Okay? Então, quando nós olhamos para essa mancha verde, que determina onde vive essa população que adotou
o credo islâmico a partir do século VII, nós estamos falando de uma homogeneização que se sobrepõe a todas essas civilizações que eu mencionei antes. Então, se nós tivéssemos aqui uma torta de várias camadas, essa seria a camada superior. Embaixo nós teríamos uma camada civilizacional, dividida em todos esses grupos que eu mencionei para vocês. Esse grupo islâmico, de alguma forma, também se subdivide. Então, para quem acompanha o noticiário e ouve falar sobre sunitas e xiitas, sobre wahhabitas e alauítas e todos os itas que vocês podem imaginar, são subdivisões do Islã. Basicamente, só para completar essa imagem, a mancha verde clara mostra um mundo habitado pelos sunitas, ou seja, a maioria absoluta do mundo islâmico, e a mancha verde escura mostra o mundo habitado pela minoria xiita. Aqui vocês podem ver, no Irã, como vocês sabem, a maioria da população é xiita. No sul do Iraque, a maioria da população é xiita. Tem uma parcela de população xiita no Iêmen, os Houthis, que estão sendo apoiados pelos iranianos na sua revolta contra o governo. E no centro do Afeganistão, nós temos uma outra parcela desse grupo. São uma minoria, claramente uma minoria dentro do Islã, e apesar do Islã se estender por toda essa região, como eu mencionei para vocês, o Oriente Médio, que vai da costa do Mediterrâneo até o Irã, a população islâmica se estende muito mais além, incluindo uma parcela importante do subcontinente indiano. Então, a Índia, que é um país de maioria hindu, tem uma das maiores populações muçulmanas do mundo. Por quê? Porque Índia e Paquistão eram uma só unidade que se dividiu em 1948 para dar origem a um estado de maioria muçulmana. Isso não quer dizer que toda a população muçulmana abandonou a Índia. E, curiosamente, o maior país de população muçulmana do mundo não é nenhum desses aqui que nós conhecemos no Oriente Médio, é a Indonésia. Okay? Então, tem muçulmanos espalhados pelo mundo inteiro, especialmente nessa região onde os sunitas são a maioria. Qual a diferença entre sunitas e xiitas? Basicamente, a diferença é a linha sucessória do profeta Maomé. Então, os sunitas são aqueles que acreditam que o Islã deve ser liderado pelo elemento mais capaz dentro dessa sociedade. Os xiitas são aqueles que acreditam que o Islã deve ser liderado por elementos da linha sucessória sanguínea de Maomé. Então tem que ser alguém da família de Maomé. Basicamente é isso, é do mesmo jeito que eu sou Cohen porque meu pai era Cohen e meu avô e bisavô, e isso vai lá até o sumo sacerdote da época bíblica. No Islã, o critério é a linhagem de Maomé. E isso gerou um confronto algumas gerações depois da morte de Maomé, que se transformou também numa questão social. Os xiitas eram considerados dissidentes e, portanto, oprimidos pela maioria sunita, e isso perpetuou uma divisão dentro do mundo islâmico. E, de novo, tem que prestar muita atenção na terminologia, porque não é dentro do mundo árabe, é dentro do mundo islâmico, porque tem árabes que não são muçulmanos, podem ser cristãos, podem ser uma série de outras denominações. Dentro do cristianismo eles podem ser maronitas ou podem ser ortodoxos, etc, etc. Então é dentro do mundo islâmico. E isso gerou um confronto político e militar. Então, quando nós olhamos hoje para o Irã como um elemento ameaçador, radical desse mundo islâmico, e nós chamamos, inclusive, adotamos o termo xiita como sinônimo de radical, é porque os xiitas acreditam no martírio que foi vivido pelo seu líder no momento em que houve
a intensificação dessa disputa e eles tentam emular esse martírio. Então, isso é um capítulo completamente diferente de toda essa história, mas é a partir da Revolução Iraniana e do advento do terrorismo suicida que estimulava o martírio por parte dos engajados em atos de terrorismo, e isso é muito mais fácil entre os xiitas do que entre os sunitas, se bem que hoje, com tudo que tem acontecido no Oriente Médio, especialmente desde o surgimento do Estado Islâmico, nós não precisamos procurar muito para achar sunitas que são tão violentos e tão dispostos ao sacrifício quanto os xiitas. Mas o termo e a percepção está relacionada com a disposição dos xiitas ao martírio, porque eles acreditam que isso vai levar à sua redenção. Eles vão... Todo homem-bomba é xiita? Oi? Todo homem-bomba é xiita? Não. A maioria dos homens-bomba hoje são sunitas. Ok? Mas o termo ficou associado à disposição ao martírio dos xiitas. Todos os terroristas palestinos, inclusive os suicidas, são sunitas, não tem xiitas palestinos. Os xiitas não estão aqui. Eles estão aqui, o pessoal do Hezbollah, aqui no sul do Líbano é xiita, mas o pessoal que atua na Palestina, nos territórios ocupados, eles são todos sunitas. Mas os xiitas, então, basicamente é o Irã, é isso? O Irã, o sul do Iraque, o governo do Iraque hoje é xiita, a maioria da população iraquiana é xiita. Você tem no Iêmen e aqui no Afeganistão. Os alauítas também. Alauítas é uma vertente do xiismo. Por isso, nós não temos tempo aqui estudar uma pós-graduação em estudos muçulmanos, mas os alauítas são uma vertente, os drusos são uma outra vertente, os wahhabitas são uma forma de praticar o Islã sunita, não faltam denominações. Muito a grosso modo, de novo, da mesma forma como protestantes e católicos, são todos cristãos, cada um entende que deve haver uma maneira de seguir os ritos religiosos. Aqui? Então, tocando nesse ponto dos wahhabis, salafis e takfiris, a divisão... São todas formas de praticar o Islã. Prática ou é uma divisão política? Não. São formas de interpretar o Islã. Ok, mas em momento nenhum eles tocam algum tipo de concertação política. Eles vão ser representados por determinados elementos de governos dos países árabes. Então, os wahhabitas, por exemplo, são a classe política que governa a Arábia Saudita. Mas, de novo, isso é um tema que nós simplesmente não temos tempo de abordar aqui. A gente encara como religioso. Sim, são todos aspectos religiosos. Ok. Mas os wahhabis surgiram de onde? De que ala? Eles surgem na Arábia Saudita de uma imposição... Não, sunitas. São sunitas, de uma imposição de uma forma... de uma maneira fundamentalista de abordar a religião. Ok? Obrigado. Esse recorte, essa divisão sunita-xiita, ela tem alguma representação também socioeconômica? Algum deles é mais elite? Sim, os sunitas são a maioria dominante e os xiitas são a minoria dominada em geral, também do ponto de vista econômico. Tanto que o Hezbollah surge no Líbano com o argumento de que eles combatem a presença israelense depois da invasão de 1982, mas eles vão passar a representar no Líbano uma categoria desfavorecida da população libanesa. Okay? Quando eles estão hoje no parlamento libanês, eles estão representando a população desfavorecida do sul do Líbano, que são xiitas. Oi? Deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta. É que eu li por aí que as monarquias, né, geralmente são xiitas, não é isso? Não, são sunitas. Porque as monarquias são árabes.
da Mas, por exemplo, Península Arábica. O Bashar al-Assad não seria xiita. Mas o Bashar al-Assad não é monarca, ele é um presidente. Não. E o Shah do Irã? O Shah do Irã não existe mais. Mas ele era xiita. Oi? Mas ele era xiita. Sim, o Irã é majoritariamente xiita, mas os iranianos, eles são uma parte de uma civilização diferente. Então, quando você olha para a Península Arábica, você tem na sua maioria monarcas, mas por que eles são monarcas? Eles são monarcas porque eles são parte de entidades criadas pelas potências ocidentais. Ok? Essa é a origem da Mas monarquia. eles não justificariam pelo fato de descender... Não. Não tem, eles não têm nenhuma legitimidade ancestral. A legitimidade ancestral está nas lideranças religiosas. Nós já vamos chegar lá também. Ok? Vamos avançar então. Por que essa região, qual é a importância dessa região? Nós todos sabemos que o Oriente Médio é importante porque tem petróleo. Ok? Mas de onde vem a importância do petróleo? Desde quando o petróleo é importante? O petróleo é um fenômeno relativamente novo. Okay? Quando, no final do século XIX, não tinha petróleo. Todas as máquinas eram movidas a carvão, a vapor gerado. Nós podemos produzir vapor a partir de petróleo também, mas o vapor era gerado a partir da queima de carvão. E a indústria petroquímica não existia. Se vocês olharem para tudo que está aqui ao redor de vocês, tem petróleo. Tem petróleo no microfone que eu estou usando, tem petróleo na roupa que vocês estão usando, mesmo se ela for de puro algodão, o botão provavelmente é de plástico. Tem petróleo na sola do sapato, no carpete, na poltrona onde vocês estão sentados. Tudo é petróleo. Nada disso existia no final do século XIX, comecinho do século XX. Oi? Na realidade, eles dominavam... Eles quem? Os árabes dominavam até a entrada dos navegantes. Exato, por isso. O comércio de especiarias das Índias. Exatamente. Então, a importância ancestral do Oriente Médio era como área de transição comercial. As caravanas levavam os produtos que os europeus queriam comprar na Ásia até a Europa. Pagavam um pedágio, tinham que passar pela região que ficou conhecida como o Oriente Médio. Era mais curto, entre aspas. Não era só que era mais curto, não tinha outro. Não tinha outro, era o único. Até as caravelas. Quando o Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias, mesmo com todas as dificuldades para chegar de barco até as Índias, imaginem vocês como era navegar naquela época, isso ainda é mais viável, economicamente mais viável, do que pagar o pedágio e se sujeitar aos assaltos das caravanas no caminho terrestre. Então o Oriente Médio deixa de ter importância no 16º século, no século XVI, por causa do caminho marítimo para as Índias, e, não por acaso, esse é o momento também em que os turcos otomanos, que são uma civilização diferente da civilização árabe, diferente da civilização persa, tomam o poder na região, conquistam a região. Então nós temos dois fenômenos simultâneos. A região deixa de ter a importância econômica que tinha. 2, uma nova civilização destrói o califado ou derrota o califado, toma o poder na região e vai avançar ao longo dos séculos seguintes em direção ao coração da Europa. Então, os turcos foram barrados às portas de Viena. Quando nós olhamos para os eventos históricos daquela época, os bósnios da Bósnia e Herzegovina, remanescente da ex-Yugoslávia, são muçulmanos porque aquela área era a área de ocupação turca da época do apogeu do Império Turco. Então nós temos um eclipse dessa região ao longo de alguns séculos que só vai voltar a ter importância por duas razões. Primeiro porque os ingleses, querendo encurtar o caminho da metrópole em direção à sua principal colônia, constroem o Canal de Suez. Então, o caminho da Inglaterra
tentem, quando vocês voltarem hoje para casa, vocês entrem no computador, abram o Mapa Mundi e gravem a imagem do Mapa Mundi nas suas mentes. Vocês sempre vão precisar dela. A Inglaterra está aqui no extremo da Europa, aqui está a entrada do Mediterrâneo, a Espanha e o Marrocos, aqui tem o Estreito de Gibraltar, não por acaso conquistado pelos ingleses. Os ingleses entram pelo Estreito de Gibraltar no Mediterrâneo, atravessam o Mediterrâneo, atravessam o Canal de Suez e descem aqui pelo Mar Vermelho em direção à sua principal colônia. Então, essa região passa a ser geopoliticamente fundamental para os ingleses, porque é por aqui que passa todo o comércio e a marinha de guerra inglesa do período. Essa é uma razão fundamental. Ainda antes do fim do século XIX, o Canal de Suez é construído em 1880 e tanto. Esse é um elemento, isso vai levar os ingleses, na época da derrota napoleônica, a se estabelecer na região do Egito, para proteger o seu investimento no Canal de Suez e, posteriormente, a entender que a região da Palestina, a costa do Mediterrâneo, também tem essa importância geopolítica. Com o advento da aviação, isso aqui se transformou praticamente num aeroporto imprescindível para que os aviões ingleses pudessem chegar no leste da Ásia. Chipre é uma outra base inglesa que mantém os seus vínculos com a Inglaterra praticamente até os dias de hoje. Então, nós temos uma evolução que tem um componente geopolítico e o outro componente geopolítico fundamental é a descoberta da utilização do petróleo. Por que eu digo da utilização? Porque o petróleo não é alguma coisa que foi descoberto no século XX, quando Noé calafeta a sua arca, lá na história do dilúvio na Bíblia. O que ele está usando para fazer isso é petróleo, porque aqui na região do sul da Península Arábica, onde o petróleo é explorado na atual Arábia Saudita e no Bahrein, o petróleo aflora na superfície. O problema dos árabes nessa região é que quando eles querem cavar um poço de água, eles encontram petróleo. Eles têm um problema, eles precisam de água e acham petróleo o tempo todo. E o petróleo aflora na superfície. Então, já existia petróleo, todo mundo sabia que ele estava lá, não tinha o que fazer com ele, se calafetava barcos, se usava para uma iluminação muito porca, quando não tinha óleo de baleia, que era o combustível mais apropriado para isso. Se descobre a utilização para o petróleo, tanto como elemento combustível, como matéria-prima petroquímica, no mesmo momento em que está havendo uma disputa imperial na Europa no final do século XIX. Então, quando o petróleo passa a ser importante, nós estamos vivendo também um período de disputa imperial que vai determinar o que vai acontecer com o mundo ao longo dos dois séculos seguintes. Esse é um momento. No final do século XIX, a Rússia czarista está em declínio, o Império Otomano está em declínio, a Inglaterra é a principal potência mundial, os Estados Unidos, ninguém sabe ainda quem eles são nem o que eles vão ser, a França foi derrotada e o período napoleônico terminou, e mais importante que tudo isso, o Império Austro-Húngaro no centro da Europa, todos esses pequenos mosaicos que vocês veem aqui, é parte do Império Austro-Húngaro, grupos que, na maioria dos casos, grupos populacionais que não têm nada em comum um com o outro, e aqui no centro da Europa, em todos esses elementos coloridos, nós temos uma população que tem um idioma comum e que vai almejar a criação de um novo império. Então a Prússia, alavancada pela vitória contra a França na Guerra Franco-Prussiana de 1870, unifica todos esses principados que têm o alemão como idioma comum e dá origem ao Império Alemão, que surge num momento em que as periferias do mundo estão todas divididas entre a França e a Inglaterra como grandes potências coloniais. Então, no momento
em que esse novo império surge no coração da Europa, ele vem com demandas por áreas de exploração colonial e com uma proposta de criação de uma marinha de guerra, que é o principal instrumento bélico do momento. A Inglaterra, que é uma pequena ilha à margem do continente, se transformou na grande potência que é, porque tem capacidade de atingir todos os continentes utilizando a sua marinha mercante e de guerra, e a Alemanha se propõe a se equiparar e eventualmente superar a marinha inglesa. Isso no momento em que o petróleo surge como o novo combustível que vai permitir a modernização da motorização de todos esses navios. Então, o exemplo que eu normalmente dou é, vocês imaginem alguém de uma cidade do interior que tem meia dúzia de cruzamentos e um semáforo. Comparado com São Paulo, com toda essa bagunça que é num dia de hoje, com metade dos semáforos que não funcionam porque eles são obsoletos. Se a gente pensar numa modernização dos semáforos em todos nesses dois lugares, aquela cidade do interior eventualmente vai dizer, vamos colocar semáforos em todos os 6 cruzamentos da cidade. Eles vão na Santa Ifigênia, compram o semáforo mais moderno, mais computadorizado que tem e instalam na cidade. Eles têm o sistema mais moderno que existe no mundo para controlar o trânsito. Quanto tempo vai levar para fazer isso em São Paulo? Quanto investimento precisa, quanta vontade precisa para substituir os semáforos que já estão aí? Isso é mais ou menos o que acontece na disputa naval entre a Alemanha e a Inglaterra. Os alemães estão construindo uma marinha de guerra com nova tecnologia de motores alimentados a combustão interna. Os ingleses têm que substituir os navios que eles têm movidos a vapor por essa nova tecnologia. Isso dá uma vantagem para os alemães, que os ingleses vão tentar impedir com o episódio que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Então, nós todos aprendemos na escola que a Primeira Guerra Mundial eclode quando o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado em Sarajevo, blá, 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 blá. Isso é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Por trás do conflito está a disputa imperial, onde a Inglaterra quer impedir que a Alemanha se torne a potência hegemônica na Europa, que não é um episódio novo. Quando a França se tornou a potência hegemônica na Europa, os ingleses fizeram tudo que era possível para impedir a consolidação de Napoleão como potência dominante. Surgem os alemães como nova alternativa, os ingleses vão fazer a mesma coisa com os alemães e os americanos vão ser os herdeiros dos ingleses nesse mesmo processo, mais uma vez com os alemães durante a Segunda Guerra Mundial e depois contra os russos no período da Guerra Fria. Então a política dessas potências extra-europeias é a de impedir o surgimento de uma potência hegemônica na Europa, e é isso que leva à Primeira Guerra Mundial. Todos nós sabemos que as duas alianças que se configuram no começo da Primeira Guerra Mundial têm a Inglaterra, a França e o Império Russo de um lado, os alemães, os austro-húngaros e os turcos do outro. A preocupação dos ingleses em relação ao Oriente Médio era composta de 2 elementos. Primeiro, o fato de que a aliança dos alemães com o Império Otomano tinha como um dos seus elementos a construção de uma ferrovia de Bagdá até Berlim, que permitiria, por um lado, um rápido movimento de tropas, por outro lado, o transporte do petróleo extraído dessa região em direção à Europa. Esse é um dos elementos fundamentais. No momento em que os ingleses sabem que esse petróleo é o petróleo mais próximo que eles podem obter, porque onde existe petróleo, reservas de petróleo reconhecidas
nesse período. Os Estados Unidos vão descobrir petróleo na região do Texas, os russos têm petróleo explorado no Cáucaso, os holandeses vão ter algum petróleo nas suas colônias em Bornéu e no extremo leste da Ásia, e aqui no Oriente Médio. Então, de onde os ingleses podem obter petróleo se o petróleo russo está bloqueado pelos alemães, pelos inimigos alemães no coração da Europa? Então, no começo da Primeira Guerra Mundial, o que nós temos é um movimento frustrado dos alemães que imaginam que podem vencer a guerra rapidamente. Quando essa vitória se torna impossível nos primeiros meses da guerra, por uma série de razões táticas, a guerra na Europa se transforma numa guerra de trincheiras e o que os ingleses vão tentar fazer então é transferir o cenário da guerra para outras áreas geográficas. Então, quais são as opções? Primeiro, os aliados russos dos ingleses, eles têm um problema com o acesso aos mares onde as batalhas são travadas. O que os russos têm que fazer, de alguma forma, é chegar com a sua frota do Mar Negro em direção ao Mediterrâneo e ao Atlântico. Para fazer isso, eles têm que passar pelo Estreito do Bósforo e do Dardanelos, que está nas mãos dos turcos, que são os aliados dos alemães. Então, no momento em que há uma estagnação no conflito na região da Bélgica e do norte da França, que vai se transformar na guerra de trincheiras ao longo de toda a Primeira Guerra Mundial, os ingleses vão procurar outras opções para fazer avançar os seus interesses. A primeira delas é, de alguma forma, ajudar os seus aliados russos a se sobrepor ao inimigo turco nos estreitos. Os ingleses, na época o Churchill é o primeiro lorde do almirantado, vão mandar uma força expedicionária que vai desembarcar nos Dardanelos e vai ser fragorosamente derrotada pelos turcos. Então, como os ingleses ganharam a guerra, nós ouvimos muito pouco sobre os problemas que eles tiveram ao longo daquele período, mas nessas primeiras etapas, os ingleses são derrotados nos Dardanelos, vão colocar o rabo no meio das pernas e vão voltar para casa tentando buscar uma outra oportunidade. A outra opção que eles vão procurar é desembarcar aqui no Golfo Pérsico com o objetivo de conquistar Bagdá, porque isso seria um golpe, no mínimo, na moral do Império Turco, se uma capital importante como Bagdá fosse derrotada. Então, capital de uma província do Império Otomano, a capital do Império Otomano está aqui em Istambul. Então, os ingleses desembarcam aqui com um duplo objetivo: controlar a área produtora de petróleo e conquistar Bagdá. Eles mais uma vez vão ser derrotados. Na chamada Batalha de Kut al-Amara, os ingleses são derrotados, dezenas de milhares de soldados ingleses são feitos prisioneiros e vão ficar como prisioneiros dos turcos até o final da guerra. A terceira tentativa que os ingleses vão fazer de atuar na região, através do desembarque na região do Golfo de Aqaba, no sul do que hoje é Israel, onde está o porto de Aqaba e onde estão o porto de Aqaba e o porto de Eilat. A lição que os ingleses aprenderam dessas tentativas é de que sozinhos com uma força expedicionária, eventualmente é muito difícil derrotar os turcos. Então, qual é a forma de eventualmente evitar uma nova derrota? Buscar aliados na região. Quem são os potenciais aliados na região? São as tribos árabes que vivem nesse território, como eu mencionei para vocês. Aqui no norte tem áreas habitáveis permanentes, tem água disponível. Aqui no sul tem muito pouca água, portanto as tribos são nômades e vivem de um oásis para o outro, com algumas poucas exceções. Então, o que os ingleses vão procurar é uma aliança com as lideranças locais
que tem um interesse comum com os ingleses em derrotar os turcos. Por quê? Porque, de novo, voltando à questão civilizacional, todos eles aqui, ou a maioria absoluta deles é muçulmana, mas eles são árabes, civilização árabe, dominada há 4 séculos pelos turcos. Okay? Então eles se veem como súditos de um império que faz parte de outra civilização. Como, eu ia falar brasileiros e portugueses, mas acho que não é exatamente a mesma relação, mas se pensarmos em Confidência Mineira, basicamente é isso. É uma civilização diferente tentando eliminar aquela civilização que os domina. Okay? Então o interesse comum está na derrota dos turcos. Como se propõe que isso seja feito? Os turcos têm que mandar tropas daqui do norte em direção ao sul para impedir o avanço dos ingleses. Esse transporte de tropas e de suprimentos é feito através da chamada ferrovia do Hejaz, que os turcos construíram para facilitar a peregrinação a Meca. Então, de novo, os turcos antipáticos de uma civilização estranha, de alguma forma tentam ganhar pontos junto à população árabe muçulmana da região e constroem uma ferrovia para facilitar a peregrinação. Essa ferrovia é a que deveria transportar tropas e suprimentos dos turcos em direção ao sul do território para impedir o avanço dos ingleses. As tribos nômades da região vão interromper o trânsito, o tráfego desses trens, explodindo setores dessa rodovia. Então os árabes da Península Arábica se tornam sabotadores aliados dos ingleses para impedir que as tropas turcas cheguem até a costa do Golfo de Aqaba. Samuel, Okay? por que os turcos se unem aos alemães? Se unem aos alemães porque eles vêm desenvolvendo uma relação de proximidade com os alemães há muitas décadas. Não é um fenômeno pontual da Primeira Guerra Mundial. Eles não se tornam aliados dos alemães na Primeira Guerra. Os interesses econômicos, especialmente, entre os turcos e o Império Prussiano, ou a monarquia prussiana, é das décadas anteriores, tanto que a ferrovia Berlim-Bagdá, para quem leu Agatha Christie, o Expresso do Oriente, é a ferrovia Berlim-Bagdá construída pelos alemães, pelos prussianos, na verdade, antes do surgimento do Império Alemão. As diferenças étnicas entre turcos e árabes sobrepõem a afinidade religiosa. Exatamente. Da mesma forma como iranianos e iraquianos não só são muçulmanos, como são xiitas. E apesar disso, são herdeiros de 2 civilizações ancestrais que se enfrentam há milênios. Okay? Quando não existia o Islã, os babilônios e os persas já eram inimigos. Eram impérios que se enfrentaram e tentaram se tornar hegemônicos, ou foram hegemônicos na região. Mas naquela época não havia afinidade religiosa. Por isso, mas agora também existe um elemento religioso comum, eu não chamaria isso de afinidade. Okay? Então eles são ambos muçulmanos, ambos xiitas, mas que têm interesses civilizacionais completamente diferentes. Okay? Tem um livro, para quem se interessa, quer se aprofundar um pouco nessas questões, tem um livro muito bom do professor Peter Deman chamado O Mundo Muçulmano. Foi publicado aqui não sei, talvez 10 anos atrás, e que esmiuça essas diferenças e todo esse contexto histórico. Então a Inglaterra começou a Primeira Guerra? Oi? Quem começou a Primeira Guerra foi a Inglaterra. Não, quem começou a Primeira Guerra foi a Alemanha, mas os ingleses tinham todo o interesse em impedir que a Alemanha se tornasse uma potência. Okay? Por isso, a diferença é entre qual foi o estopim da guerra e quais foram as razões para que a guerra ocorresse. Em outras condições, o assassinato do arquiduque teria levado a demandas
da Áustria na Sérvia, com acomodação com os russos, etc. A guerra só acontece porque há uma conjugação de fatores que são muito mais importantes e profundos do que um ato terrorista da Sérvia naquele momento. A Alemanha surgiu quando? A Alemanha foi criada como Alemanha? Em 1870. A Alemanha, exato, a unificação da Prússia com os principados de... Em 70 anos eles conseguiram fazer e desfazer. Um bom estrago. Eles eram... Escuta, não precisa olhar só para os 70 anos até a Segunda Guerra Mundial. Pode olhar para os 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O que os alemães conseguiram fazer antes da guerra, eles voltaram a fazer depois da guerra, agora, digamos, com ações positivas, com uma agenda positiva, mas a capacidade dos alemães é indiscutível, tanto para bem como para mal. Foi até antes de 70 anos. Oi? Isso vem antes dos 70 anos de fundação. Não, nós temos, sim, a Prússia já é a semente dessa potência que vai surgir. A Prússia já é uma potência depois do período napoleônico e vai ser o embrião do Império Alemão. Mas essa semente de antissemitismo, isso não, peraí, nós não estamos falando de... Nós estamos falando de desenvolvimento e de capacidade, não de antissemitismo ainda. Quando eles se propõem a matar judeus, eles também são uma potência. Não tem dúvida nenhuma. Dentre todos esses atores aí que a gente viu, o Japão também teve uma participação. O Japão, eu deixo o Japão à margem, porque, na verdade, o Japão vai se transformar na potência oriental que vai substituir o Império Russo na atuação naquela região. Isso vai se dar principalmente através da Guerra Russo-Japonesa de 1905, que fortalece a decadência russa e traz o Japão como uma potência ascendente, mas que vai ver nos Estados Unidos o seu rival no Pacífico. Então, de novo, eu não menciono os Estados Unidos, porque até o fim da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos não estão no mapa. Os Estados Unidos estão consolidando a sua ocupação do território nas Américas, vão ter uma pequena atuação na região das Filipinas, mas basicamente eles estão se consolidando através da doutrina Monroe no continente americano. Okay? Mas você tem razão, o Japão ascende como potência no começo do século, nesse mesmo período. Então, só para resumir, o que nós temos é uma decadência do Império Russo, do Império Otomano, do Império Austro-Húngaro, uma consolidação nesse período da Inglaterra como grande potência, ascensão da Alemanha como um novo império que demanda a sua posição nesse cenário, a França como um elemento relativamente amorfo, porque vai pagar o maior preço pelo conflito na Europa, e o Império Otomano, que praticamente vai desaparecer com o final da guerra. Então, Oi? A União Rússia e a Inglaterra eram laços familiares? Entre outros elementos, laços familiares, mas basicamente era baseada no contexto geopolítico de que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro provavelmente não deveriam se envolver numa guerra simultânea de duas frentes. Então, o Império Russo era o contraponto à Inglaterra e à França para, de alguma forma, impedir que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro iniciassem uma guerra e tivessem que lutar com duas frentes. E essa era a base do plano Schlieffen da Alemanha, de derrotar a França antes que os russos pudessem se mobilizar para evitar justamente essa situação. E foi isso que não funcionou por uma série de razões e levou à estagnação da guerra na Europa. Vamos avançar então em relação ao envolvimento da Inglaterra com os conflitos na região. Os ingleses então vão procurar o apoio dessas lideranças árabes na Península Arábica. O líder absoluto dessas tribos é o chamado Sherif Hussein de Meca, um descendente da linha hereditária de Maomé, que é o responsável pela manutenção dos lugares sagrados do Islã em Meca e Medina.
Essa liderança vai fazer um acordo com os ingleses. Isso ficou documentado no que é conhecido como a correspondência Hussein-McMahon. McMahon era o secretário para as colônias no Egito, que negocia com o xerife Hussein através do Lawrence, que ficou conhecido como Lawrence da Arábia. Para quem quiser assistir o filme do Lawrence da Arábia, ilustra essa relação, e que vai oferecer, essa correspondência vai oferecer para a liderança árabe nessa região a recriação de um califado em troca do apoio dos árabes ao esforço de guerra inglês. De novo, de forma muito resumida e basicamente concentrada nesse aspecto. O que os árabes entendem como o território destinado à criação de um califado? Aquilo que foi conquistado pelos turcos no século XVI. Então, praticamente toda a área habitada pelos árabes na Península Arábica até a costa do Mediterrâneo. Por que isso, de alguma forma, pode ser colocado num mapa? Porque os turcos otomanos dominavam o território e controlavam o território baseado nos seus interesses econômicos. Então, quando nós olhamos para o mapa do Império Otomano, nós vemos um mapa que tem províncias administradas de acordo com os interesses econômicos dos turcos. Então, se vocês conhecem gente, ou ouviram falar de gente que veio dessa região no começo do século XX, vocês não conhecem nenhum libanês que chegou aqui em 1905 ou 1910, vocês não conhecem nenhum sírio que chegou aqui em 1905 ou 1910, porque não existia nem Síria, nem Líbano, nem Iraque, nem nenhum dos países que nós conhecemos. Todos eles eram turcos. Por quê? Porque eles chegaram aqui com passaporte turco. Se eles fossem judeus ou cristãos ou muçulmanos, de qualquer denominação, de qualquer civilização, árabes, assírios ou o que quer que seja, eles eram cidadãos turcos. Para viajar, eles precisavam de um documento. Quem emitia o documento era o Império Otomano. Portanto, todos que viviam aqui eram turcos, cidadãos do Império Turco, com algumas exceções, porque com o enfraquecimento do Império Otomano, as potências europeias conseguiram impor sobre os turcos a proteção sobre os seus cidadãos que viviam aqui na região. Então, um russo, por exemplo, se fosse ele ortodoxo cristão ou judeu, ou do Cáucaso, que viesse viver por qualquer razão na região de Jerusalém ou de Belém, ele podia manter a sua cidadania russa e ele era protegido pelo governo russo. Da mesma forma que aqueles que tinham passaporte alemão, daqueles que tinham passaporte inglês ou francês. Mas, basicamente, todos aqueles que não eram cidadãos europeus que viviam na região eram cidadãos turcos. Então, quando nós olhamos para o universo da população dessa região, nós temos turcos de diferentes denominações religiosas. Então, eles podem ser turcos judeus, podem ser turcos cristãos, maronitas ou ortodoxos, podem ser turcos muçulmanos, sunitas, xiitas ou qualquer outra coisa. Ok? Então, o objetivo dos árabes que fazem esse acordo é transformar toda essa região habitada por uma população árabe num novo califado. E, na correspondência, não fica claro quais são as fronteiras desse território que vai ser alocado para a criação desse Estado. Então, aqui vamos pegar esse elemento, colocar num escaninho, está determinada a relação entre os ingleses e os árabes na região. Os ingleses e os franceses tinham uma relação de aliança que basicamente estava definida pela atuação na Europa. Com o decorrer do tempo na Europa e a estagnação da guerra de fronteiras, os franceses, que estavam pagando o maior preço pela guerra contra os alemães, tinham cada vez menos incentivo para se manter na guerra.
Então, um dos instrumentos que os ingleses vão utilizar para estimular os franceses a se manter nesse conflito vai ser uma proposta negociada entre ingleses e franceses para dividir os espólios do Império Otomano. Isso ficou conhecido como Tratado Sykes-Picot, foi disso que eu tratei no texto que vocês receberam. Qual era a base do tratado, de novo de forma simplificada? Vamos dividir o território conquistado pelos turcos abaixo das áreas habitadas pelos turcos. Então já havia a previsão de que com a derrota do Império Turco-Otomano, os turcos se concentrariam nas áreas habitadas pela população turca, etnicamente turca. Aí nós temos que abrir um parênteses, porque o episódio do genocídio armênio durante a Primeira Guerra Mundial está diretamente ligada a esses eventos. Os turcos veem os armênios que vivem na fronteira da Rússia como uma quinta coluna. Os armênios são cristãos, próximos da denominação ortodoxa russa, e, portanto, são vistos como um inimigo potencial no esforço de guerra dos turcos contra os russos, que são aliados dos ingleses e dos franceses. Isso é o que leva à deportação da população armênia daqui em direção ao deserto na Síria, e que vai levar à morte da maior parte dessa população, e, portanto, está configurado o massacre dos armênios como um genocídio. Mas já se antevia que, como resultado desse enfraquecimento dos turcos e da derrota dos turcos no final da guerra, que o remanescente do Estado otomano seria a área habitada majoritariamente pelos turcos étnicos. Então, todo o restante do território habitado pelos árabes em toda a Península Arábica seria dividido em áreas de influência entre os ingleses e os franceses. Quais são os interesses dos ingleses e dos franceses na região? Basicamente, do lado econômico, o controle das áreas produtoras de petróleo, por um lado. Então, aqui estão as áreas produtoras de petróleo, tanto na região onde hoje está a população xiita, iraquiana e o Kuwait, quanto a área habitada pelos curdos aqui no nordeste do Iraque, do que viria a ser o Iraque. Então, de novo, vamos lembrar, nós estamos falando de um território dominado pelo Império Otomano que não tem nenhuma das linhas de fronteira que nós estamos acostumados a ver nos mapas. Nada disso existe naquele período. Qual é o outro interesse estratégico que as duas potências têm? A costa do Mediterrâneo. Por quê? Porque esse petróleo aqui, para ser transportado para a Europa por navio, tem que dar uma enorme volta em toda a Península Arábica, entrar pelo Mar Vermelho, através do Golfo do Mar Vermelho, Canal de Suez, para chegar no Mediterrâneo. Então, o que os ingleses se propõem a fazer é construir oleodutos que vêm daqui, da área produtora, em direção ao Mediterrâneo. Inclusive, o porto de Haifa é construído com essa finalidade. Até esse momento, tem 2 portos na costa do Mediterrâneo, nessa região, o porto de Acre, aqui no norte, e o porto de Yafo, aqui no sul, mas são pequenos portos comerciais dedicados principalmente à exportação da produção cítrica da região. Então, os ingleses se propõem a transformar essa área de influência no coração da Península Arábica numa rota de transporte de petróleo até a costa do Mediterrâneo. Os franceses têm o mesmo interesse, ou seja, o petróleo aqui da área de produção curda e a costa do Mediterrâneo, com um elemento adicional. Na época das cruzadas, o principal remanescente das conquistas cristãs no Oriente Médio foram os cruzados franceses, que se mantiveram aqui na região da costa do Mediterrâneo. Então, os cristãos maronitas que vivem na região que hoje compõe o Estado libanês são remanescentes das conquistas dos cruzados do primeiro milênio. Como eles eram oriundos da França, os franceses veem
essa população como uma população que deve ser protegida por eles. Então, os franceses têm, além do interesse geopolítico, também um compromisso com essa população que representa a possibilidade de uma presença francesa na região, com uma população que se identifica com os seus valores culturais. Então, nós temos aqui configurada uma divisão do território baseada nesse conjunto de interesses. Então, vamos pegar isso aqui agora, colocar em outro escaninho. Então, nós temos uma aliança entre ingleses e árabes com uma promessa dos ingleses de criar um Estado árabe independente depois da guerra. Um acordo secreto entre ingleses e franceses. Basicamente, esse acordo vai incluir os russos originalmente, e o que os russos vão receber são aqueles estreitos do Bósforo e do Dardanelos, tão importante para eles, que estão na mão dos turcos e que os turcos também vão perder ou perderiam no final da guerra. Vem a Revolução Russa em 1917, portanto, um ano antes do final da Primeira Guerra Mundial. Os comunistas tomam o poder e denunciam o acordo Sykes-Picot, que era um acordo secreto, porque eles entendem que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre as potências capitalistas. E, portanto, se o Império Russo deixou de ser uma potência capitalista e se transformou na União Soviética, eles não têm absolutamente nada a ver com esses conluios capitalistas que pretendem dividir os espólios do Império Otomano. Então, esse acordo, que era um acordo secreto, que não incomodava a liderança árabe, porque ninguém sabia que ele tinha sido feito nas costas do acordo entre os árabes e os ingleses, agora se torna um acordo conhecido que enfrenta frontalmente aquilo que foi prometido para os árabes. Perderam o estreito ali. Oi? Uma bombeada porque perderam o estreito. Os russos tinham outros problemas, eles tinham que sobreviver a uma guerra civil com a intervenção das potências estrangeiras, então os estreitos nesse momento eram o de menos. Mas tá complicado o suficiente? Vamos complicar mais um pouco. Ok? Sim. Nessa partilha aí que foi feita entre Inglaterra e França, parece que os ingleses foram muito mais astutos do que os franceses. Eu não sei se foi imobilidade dos franceses. Não é questão de astúcia. Os ingleses são a grande potência que dita as condições. Então tá bom. Então Quem faz a divisão do território são os ingleses. E os franceses obtêm aquilo que eles podem. Não é uma questão de astúcia, é uma questão de capacidade de controlar, de dominar o território na região. Ok? Vamos complicar então um pouco mais. Eu mencionei para vocês que os Estados Unidos estão à margem de todo esse processo. Os Estados Unidos não participam da guerra, eles vão começar fornecendo créditos para os ingleses, depois eles vão fornecer armamentos para os ingleses através de uma venda que representa uma alavancagem da economia inglesa, que vai custar muito caro para a Inglaterra depois da guerra. E, finalmente, quando os submarinos alemães começam a torpedear os navios no Mediterrâneo, os americanos finalmente decidem entrar na guerra, mas não só por essa razão, mas também pelo fato de que havia um enorme risco de que os alemães vencessem a guerra na Europa. E os americanos já se veem como os herdeiros da política inglesa de contenção, com o objetivo de evitar que uma potência hegemônica surja na Europa. Professor, só uma questão. Houve a questão da Revolução Russa. Existiu o risco dos alemães vencerem a guerra. E é por isso que os alemães entram na guerra. Os americanos entram na guerra, exatamente. Porque os russos, na verdade... Não, os russos se rendem. Os russos fazem o acordo de Brest-Litovsk e se rendem. Exatamente. Eles saem da guerra e, portanto, os alemães podem se engajar só no fronte ocidental. Exato. Por isso, os americanos, também por essa razão, os americanos decidem entrar na guerra, mas até o momento em que isso ocorre,
os ingleses estão tentando influenciar os americanos de todas as formas possíveis. E uma das tentativas de alavancar essa influência passa pela percepção da importância da comunidade judaica. Então, todos ouviram falar dos protocolos dos sábios de Sion. O protocolo dos sábios de Sion é uma ficção produzida pelos serviços secretos russos que conta a história de que a liderança judaica, de alguma forma, vai conseguir dominar o mundo. De forma muito simplificada, quem tiver interesse, é só entrar na internet e procurar Protocolo dos Sábios de Sion, com certeza está em português também, dá para ler lá todo o conto. A combinação da disseminação dessa ideia de que os judeus têm uma enorme possibilidade de influenciar os acontecimentos ao redor do mundo, conjugado com uma relativa importância da comunidade judaica nos Estados Unidos já nesse momento. Então, já não é negligente a importância da comunidade judaica nos Estados Unidos. Aliado à crença fundamentalista protestante de uma parte dos líderes ingleses, vai levar a uma aproximação com a liderança judaica sionista. Então, nós não vamos aqui tratar do movimento sionista, mas basicamente no final do século XIX surge um movimento na Europa que tem por objetivo criar um lar nacional para o povo judeu no seu território de origem, no que hoje é a Palestina como província do Império Otomano, final do século XIX. Esse movimento vai evoluir de forma muito lenta e progressiva ao longo do final do século XIX, primeiras décadas do século XX, mas ele vai obter a simpatia de uma parte dos líderes ingleses que são fundamentalistas, sem juízo de valor para o termo, fundamentalistas cristãos protestantes. O que isso significa? Isso significa que, em relação ao povo judeu, eles acreditam no direito do povo judeu ao retorno ao seu lar ancestral. Então, a combinação dessa ideia com a percepção de que os judeus podem ter tanta importância a ponto de influenciar o governo americano para entrar na guerra, a combinação desses fatores vai levar o ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, Lord Balfour, a escrever uma carta para Lord Rothschild, que é o líder da comunidade judaica na Inglaterra, dizendo: o governo de Sua Majestade vê com bons olhos a criação de um lar nacional judeu na Palestina. Ok? Esse é o terceiro elemento que vai complicar toda essa confusão de promessas e acordos dos ingleses com todo mundo envolvido nessa guerra. Por quê? Primeiro, porque lar nacional judaico não significa absolutamente nada. Cada um pode entender o que quiser. A liderança sionista entende um Estado judeu. Os ingleses entendem uma entidade que vá representar os interesses judaicos na região. Mais complicado do que isso, o que é Palestina? Onde é a Palestina que os ingleses prometem para a criação de um lar nacional judeu? Palestina é um termo criado pelos romanos depois da destruição do templo, para desvincular a região do vínculo com o povo judeu, caracterizado pelo nome da Judéia, que os judeus controlavam. Então, o termo Palestina vem dos filisteus, que habitavam a costa do Mediterrâneo, e que é arbitrariamente utilizado pelos romanos para desvincular a região do povo judeu que foi exilado. Mas se nós quisermos procurar o vínculo, para resgatar o vínculo, as moedas romanas
cunhadas na época da destruição do templo, diziam Judea capta, ou seja, os romanos perpetuaram a derrota do reinado judeu na região através do nome que a região tinha na época. E depois tentaram eliminar esse vínculo. E esse nome se manteve ao longo dos séculos seguintes, inclusive como uma parte de uma província do Império Otomano. Então, o que nós conhecemos como Palestina estava dividido entre uma área dominada ou uma área governada a partir de Damasco e outra área governada a partir de Jerusalém. Então não era nenhuma unidade durante o período do Império Otomano. Quando os ingleses derrotam os otomanos na Primeira Guerra Mundial, eles vão redesenhar o mapa da região e aqui vocês podem ver, eles vão criar um território que começa aqui, no que vai ser a fronteira do Líbano no futuro, até a fronteira do Egito e que inclui um pedaço da área da Península Arábica. Tudo isso aqui se chama Palestina nos mapas ingleses do final da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, só para ter bem claro que isso vai ser importante até o momento atual das negociações entre as lideranças israelenses e as lideranças palestinas para a criação de um Estado palestino independente, quando se discute porcentagens de território, isso aqui, a compreensão desse entorno, dessa fronteira, vai ser fundamental. Fala. Foi uma isca, então, né? Uma isca? Para quem? De quem para quem? Americanos, essa história Não, os americanos não entraram na guerra por causa disso. Os ingleses acreditavam que a comunidade judaica poderia influenciar o governo. Então, mas eles não tinham razão. Mas jogaram essa isca para o Senado de... Não, a Declaração Balfour foi uma tentativa de influenciar a liderança judaica, sim, mas era muito mais um elemento de wishful thinking do que um elemento real de capacidade de influência de um governo. Mas por que não teve esse wishful thinking, por exemplo, com o Estado armênio? Que já tinha porque os armênios, porque não existia a crença de que os armênios podem influenciar ninguém. O vínculo está na percepção ou na ilusão de que a liderança judaica poderia exercer essa influência. Sim. Eles se iludiram. Sim. Não foi para trazer judeus para a guerra também, assim como fizeram os árabes embaixo? Não, gente que estava não. na Palestina. O Vladimir Jabotinsky criou uma pequena brigada judaica que se incorporou às forças inglesas e atravessaram o Jordão no final de 1918, mas quando a guerra praticamente já estava terminada. Antes de falar na Palestina, os ingleses não chegaram a oferecer Ruanda? Não, nós estamos falando, isso está ligado aos congressos sionistas na tentativa de convencer os turcos otomanos a permitir a imigração judaica e a pressão ou o lobby para a criação de um Estado judeu na Palestina durante o período otomano. E, nesse contexto, os ingleses ofereceram território em Uganda, não em Ruanda, na África, mas isso foi logo descartado pelo Congresso sionista por causa do vínculo com a ideia de Sion. Não era a criação de um Estado judeu em qualquer lugar, mas sim no lar ancestral do povo judeu. Como é que foi se formando a identidade nacional desses diversos povos? Os estados nacionais não existiam ainda como... Ok, vocês vão discutir isso, eu vou mencionar isso para o André, para vocês discutirem isso quando falarem da liderança palestina e da questão palestina, porque os dois andam em paralelo. Mas, sim, mas... Não, ok, aí nós vamos chegar porque não tem uma identidade, basicamente não tem uma identidade nacional e nós vemos a evidência disso no que está acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, ok? Então,
Tentando avançar um pouco mais rápido. Termina a guerra, nós temos todos esses antagonismos se enfrentando no momento das conferências de paz de Paris. A liderança árabe dizendo nós cumprimos com o prometido, nós queremos a criação de um Estado árabe independente. Na última etapa da guerra, essas lideranças árabes avançam em direção ao norte, chegam a Damasco e vão anunciar a criação de um califado, de um novo califado. Só que se esquecem de combinar com os franceses. Okay? Os franceses estão aqui como força vencedora da guerra, convidados pelos cristãos que vivem na região, que preferem, apesar de serem árabes, de novo, eles são todos árabes, mas são cristãos que veem a França como uma potência protetora e preferem ficar sob a proteção. Eu ia falar sobre o domínio, mas na verdade eles se veem sob a proteção dos franceses do que fazendo parte de um Estado árabe independente controlado pelos muçulmanos. Okay? Então aqui surge já a semente dos conflitos no Líbano que vão se perpetuar até os dias de hoje. Dessa dicotomia entre a possibilidade de uma presença francesa na região e a promessa de criação de um Estado, de um novo Estado árabe com a capital em Damasco. Quando essas lideranças árabes declaram a criação do Estado, os franceses expulsam os líderes árabes de Damasco e os ingleses então têm um problema para resolver. Como os ingleses vão resolver o problema? Eles vão criar entidades nacionais para recompensar essas lideranças árabes. Então, o xerife Hussein de Meca tinha 3 filhos, Ali, Faisal e Abdullah. Ali supostamente deveria se tornar o herdeiro do xerife Hussein em toda a área do coração da Península Arábica. Para azar dele, tem uma outra tribo nômade da região, os Saud, que vão derrotar os Husseinis num confronto e vão dar origem então ao reinado da Arábia Saudita, que nada mais é do que uma liderança alternativa na região. Então o xerife Hussein, que era o líder religioso, herdeiro de Maomé, responsável pela manutenção dos lugares sagrados do Islã, vai ser destronado, vai ser piado do poder por uma nova liderança local que cria um novo Estado baseado no que se transforma então numa dinastia. Então, quem perguntou sobre monarquias? Então, essas monarquias são um fenômeno absolutamente contemporâneo. Okay? Não tinha monarquia nenhuma, a Arábia Saudita não existia uma casa real saudita, isso surge na década de 1920. A mesma coisa no que vai ficar conhecido como Iraque e como Transjordânia. Os ingleses criam um Estado artificial unindo os territórios que os interessam, tanto a área produtora de petróleo quanto a área costeira do Mediterrâneo. Vamos lembrar que tudo que fica conhecido como Palestina é essa área. Eles vão retirar o território que está a leste do Rio Jordão, portanto Transjordânia, e criar um reinado que vai ser entregue nas mãos de um dos filhos do xerife Hussein de Meca. Então Abdullah passa a ser o monarca em Amã, que controla o território da Transjordânia, e aqui nós temos uma monarquia hashemita, ou seja, de população oriunda da Península Arábica, do sul da Península Arábica, de onde vinha o xerife Hussein, que estava em Meca, e passa a governar esse território. Quem são os habitantes desse território? Os mesmos habitantes que estão do outro lado do Rio Jordão. Então, o que nós conhecemos como palestinos, independentemente do credo religioso, é a população que vive dos dois lados do Rio Jordão.
que passa agora a ser governada por uma casa real que tem a sua origem no sul da Península Arábica. A mesma coisa acontece com essa população que vive aqui. Aqui nós temos xiitas no sul, sunitas no centro e curdos no norte, que vão ser governados pelo outro filho do xerife Hussein, o rei Faisal, que vem do sul da Península Arábica. Quem fez toda a confusão foram os ingleses. Para os ingleses não era uma confusão, muito pelo contrário. Qual é a lógica de fazer isso? Eles colocam no governo representantes de minorias, no caso, hashemitas controlando a população local na Transjordânia, sunitas hashemitas controlando uma maioria xiita no que fica denominado como Iraque, porque essas minorias dependem do apoio da potência estrangeira para controlar as maiorias. Então, tem uma lógica imperial perfeita nessa disposição. A mesma coisa vão fazer os franceses. Os franceses, que são vistos como protetores dos cristãos, decidem criar um Estado governado pelos cristãos. Num primeiro momento, a ideia é criar um Estado de maioria absoluta cristã. A pressão das lideranças cristãs leva a uma ampliação desse território, que junto com o território traz uma população que é diferente dos cristãos. São os muçulmanos, tanto sunitas, quanto xiitas, quanto drusos, que vão ser controlados pelos cristãos, tanto política quanto economicamente. Então, mais uma vez, uma minoria apoiada por uma potência estrangeira, controlando o que no Líbano logo vai se transformar numa maioria muçulmana. Foi bom para os interesses ingleses, mas criou essa confusão doida aí. Os ingleses, naquele momento, primeiro, não vislumbravam a confusão que isso geraria, segundo, provavelmente não se preocupariam com isso, porque eles eram uma grande potência mundial, eles nunca poderiam imaginar, ou não queriam imaginar, que eles se transformariam numa potência decadente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, oi, espera. Os palestinos da atualidade não remetem ao povo filisteu. Não, os filisteus desapareceram. Os filisteus desapareceram na antiguidade. Nesse ponto, você fala que eles não tinham noção. Eu acho que na realidade eles tinham, porque eles já tinham feito a partilha da África numa outra situação no final do século XIX. E eles Sim, não, eu não disse que eles não tinham noção. A questão das etnias, das crenças, credos, sim, eles sabiam exatamente, por isso, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam colocando uma minoria no poder para dominar as maiorias. Sim, o que eles não podiam prever é que é o caos que ocorre nos últimos 10 anos na região. Isso, obviamente, eles não podiam prever, porque isso foi um século antes. Eles fizeram com um determinado propósito de... Foi exatamente isso que eu disse. Eles fizeram com o propósito de colocar no poder uma minoria que dependesse deles para controlar a maioria. Exatamente. Ok? Então, o Egito era a área de influência dos ingleses, mas o Egito, tanto o Egito quanto o Irã, se diferenciam porque eles são civilizações antigas com homogeneidade da população. No Egito você tem uma minoria judaica, uma minoria copta. Por que os judeus que vieram para cá, até onde eu sei? Por que os judeus o quê? Falam francês. Judeus que vieram para cá? Ao Egito. Porque antes da Inglaterra, quem dominou o Egito foi Napoleão. Fora isso, o francês era a língua das elites daquele período. Então, na Europa também, se você vinha da Rússia, você também falava francês. Do xerife Hussein de Meca, sim. Não, ele foi derrubado pela Revolução de 1958, que mais tarde levou à ascensão do Saddam Hussein. Depois da monarquia...
Não, não. O Xerife Hussein de Meca não tem nada a ver com o Saddam Hussein, líder do Iraque. A não ser o fato de Hussein ser um nome comum entre os árabes muçulmanos. Ok? Sim. Não ele é o Zé da Silva do Iraque. O que acontece na sequência desses eventos? Então, no final da Conferência de Paris, que deveria definir a autodeterminação dos povos na Europa e no Oriente Médio pós Primeira Guerra Mundial, o que nós temos é a criação de estados independentes no centro da Europa seguindo esse critério e o contrário aqui no Oriente Médio, ok? Pela imposição das potências vencedoras. O que acontece na costa do Mediterrâneo, os ingleses que separaram o território a leste do Jordão para a criação da Transjordânia, vão retirar da Palestina original a maior parte do território. Então, quando nós hoje discutimos a questão de quanto da Palestina original se transformou no Estado de Israel em 1948, em geral, se discute só sobre o território entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Mas, na verdade, a Palestina, que foi entregue para os ingleses como mandato pela Liga das Nações, incluía todo o território do que hoje é a Jordânia. Ok? Quando se discute o conceito das porcentagens de território em relação à Palestina original, muito pouca gente lembra dessa divisão. Certo? Então, os árabes receberam da Palestina original a maior parte do território ainda antes da discussão entre Israel e os árabes locais no processo de partilha. O que acontece nos anos seguintes? Nós temos uma evolução da imigração judaica ao longo das primeiras décadas do século XX, principalmente porque na proposta de mandato da Palestina, depois da Primeira Guerra Mundial, estava incluída explicitamente a ideia de criação de um lar nacional judaico. Então os ingleses tinham, como eu mencionei para vocês, um componente religioso na sua motivação, que era a de fortalecer a presença judaica na região. Além disso, como eles controlavam agora o território por razões geopolíticas, eles tinham interesse em fortalecer a presença de uma comunidade afim. Eles viam a imigração judaica como um elemento próximo dos ingleses que facilitaria o controle da região. Tanto que a liderança judaica criou instituições, trouxe novos investimentos, modernizou o território e facilitou a imigração e transformou a região numa área muito mais moderna e muito mais economicamente viável do que ela era durante o período otomano. Isso, obviamente, gerou um antagonismo junto à população árabe politicamente motivada. E eu faço aqui a diferenciação porque, do ponto de vista econômico, a população árabe se beneficia desse avanço na região. Vai haver uma migração de árabes do sul da Península Arábica em direção à Palestina e daqui do norte, tanto da Síria quanto do Líbano, que vão procurar uma situação econômica melhor. Então, quando se olha as estatísticas do período logo após a Primeira Guerra Mundial, o que nós vemos é um aumento da população judaica por causa da imigração provocada pela piora da situação na Europa, mas também um aumento da população árabe, porque há uma migração do entorno em busca de melhores condições econômicas. Judeus compram terras também? Oi? Judeus compram terras Sim, também? a ocupação do território na Palestina acontece principalmente através da compra de terras. Uma parte das terras vai ser comprada de grandes latifundiários que vivem nas capitais árabes da região, e ela está vinculada à ideia sionista de voltar
ao contato com a terra. Os judeus na diáspora, na maior parte dos casos na Europa, eram proibidos de possuir terras, eles deixaram de ser agricultores, passaram a... eles eram proibidos de participar das guildas de artesãos e, portanto, o estereótipo do judeu como comerciante ou financista vem da impossibilidade de praticar outras atividades, e uma das ideias básicas do sionismo era resgatar esse vínculo com a terra e, portanto, quando os judeus chegavam como idealistas na Palestina, a ideia era ir trabalhar a terra. Que terra eles iam trabalhar? As terras que o Fundo Nacional Judaico adquiria principalmente dos latifundiários que não viviam na região. Mas isso não queria dizer que aquela terra não tinha uma população local. Por quê? Porque quem vivia naquela terra, na maioria dos casos, eram agricultores árabes, meeiros dos proprietários latifundiários. Então vocês imaginem que hoje aparece no Estadão um anúncio vendo fazenda de 10 mil hectares no Mato Grosso. Oba, vamos comprar uma fazenda no Mato Grosso, a soja está bombando, vamos mecanizar a lavoura e plantar soja para exportação. Eu nunca fui na fazenda, eu nunca vi a fazenda, eu mando o capataz com as máquinas para plantar soja. O capataz chega lá, ele descobre que tem 10 mil camponeses vivendo lá, que pagavam com metade da sua produção artesanal um aluguel para o antigo dono da fazenda. Okay? Ou, outro exemplo, eu compro um apartamento, faço a escritura, recebo as chaves e quando eu vou para o apartamento eu descubro que o apartamento estava alugado, tem alguém morando lá. Ou o apartamento estava alugado, não. Tinha alguém morando no apartamento emprestado ou ocupado. Ok? Como é que faz? O apartamento não deixa de ser meu pelo fato de ter alguém morando lá. Da mesma forma que a fazenda não deixa de ser minha pelo fato de ter agricultores que subsistem do cultivo artesanal na fazenda. Então isso gerou um dilema, especialmente porque não existia a possibilidade de uma acomodação onde os judeus passam a ser os donos da terra e essa terra continua sendo cultivada pelos agricultores que estavam lá, porque a base do ideário sionista era justamente o retorno ao vínculo com a terra. Então esse idealista sionista que migrou da Europa para a Palestina, ele foi para lá justamente para cultivar a terra. Então isso vai gerar as primeiras tensões nesse nível da população, do enfrentamento entre as duas populações. Em outro nível nós temos o surgimento de uma tensão, vamos chamar de nacionalista. Então as lideranças árabes locais, que são locais, cada região e cada cidade importante desse território tem uma liderança baseada em famílias e clãs árabes que se perpetuaram na região. E esses veem a proposta sionista de criação de um Estado independente como uma ameaça ao seu controle do território que eles vêm controlando há gerações, inclusive com disputas importantes entre eles. Tem um episódio muito curioso que é de um encontro entre o Faisal, um dos filhos do xerife Hussein, e o Weizmann, que era o líder do movimento sionista na época, o expoente do movimento sionista na época das negociações de paz de Paris, onde eles fazem um acordo em que o Faisal reconhece o direito dos judeus à criação de um Estado na Palestina. É o chamado Acordo Faisal-Weizmann, que no último momento vai receber um adendo à mão por parte do Faisal, dizendo desde que os árabes possam criar o seu Estado independente.
Como isso não se materializou, então, na verdade, a culpa de tudo não é dos ingleses, não é dos nazistas, não é de ninguém, é dos franceses. Porque se os franceses tivessem deixado os árabes criarem um Estado independente com a capital em Damasco, o Faisal, que seria o líder desse novo Estado, já tinha feito um acordo com o Weizmann para a criação de um Estado judeu na Palestina. Ok? Parece samba do crioulo doido? Está tudo documentado. Então, voltando à questão da Transjordânia. Sim. Em que momento que essa história das terras da Transjordânia, do Vale do Jordão, etc., saíram do... Por que não fazem parte dessa negociação de quando se fala das terras palestinas? Por que se esqueceu dessas terras da Transjordânia? Foi isso que eu mencionei em relação à discussão sobre as porcentagens. Quando se utiliza o argumento de que depois da Guerra de Independência, Israel ocupou mais de 70, se não me engano, 78% do território da Palestina. Na verdade, eles ocuparam 78% dos 25% que sobraram da Palestina, do mandato da Palestina. Porque isso é um fato consumado. Os ingleses separaram esse território e a Palestina deixou de ser o que era no momento do mandato e passou a ser o remanescente depois da criação da Transjordânia. Por isso, mas isso é num nível de discussão, vamos chamar de acadêmica, ou no detalhe, que a maioria das pessoas não tem nem ideia de que esses eventos ocorreram. Okay? Tem que ser alguém que realmente se aprofunda na evolução histórica desses episódios. Mas se o conceito é o mandato entregue para os ingleses pela Liga das Nações sobre o território na margem do Mediterrâneo, ele incluía a Transjordânia num primeiro momento e foi destacado pelos ingleses de forma arbitrária. Aliás, como tudo que os ingleses fizeram lá. Ok? O nosso tempo acabou. Então, basicamente, onde nós chegamos? Nós chegamos em meados da década de 1920, começo da década de 1930, onde há uma intensificação da imigração judaica para esse território administrado pelos ingleses. Num primeiro momento, com um forte apoio dos ingleses à ideia de criação de um Estado, entre aspas, um Estado judeu, porque a denominação formal é um lar nacional judaico, com um aumento da hostilidade por parte dos árabes que vivem naquele território. Se nós tivermos que marcar um momento de início dos confrontos, é no começo da década de 1920, o que ficou conhecido como os confrontos do dia de Nebi Musa. Os árabes festejam, se não me engano, o nascimento ou o falecimento de Moisés, com manifestações em Jerusalém. Numa dessas manifestações, eu não tenho certeza se foi em 1920 ou 1922, há o primeiro confronto entre as populações árabes muçulmanas e a população judaica em Jerusalém, que vai depois se intensificar ao longo da década de 1920, culminando em 1929 com o massacre de Hebron, que também começa com um confronto em Jerusalém. Então, ao longo da década de 1920, nós temos uma intensificação desse conflito. Com a década de 1930, nós vamos ter já episódios que são influenciados pelos eventos na Europa, a ascensão de Hitler na Alemanha, o recrudescimento do antissemitismo, o aumento da imigração judaica da Europa, tanto da Alemanha quanto dos países que depois vão ser incorporados pela Alemanha por causa das políticas explícitas dos alemães, mas também por um recrudescimento do antissemitismo de países da Europa Central que se tornam países governados por governos de direita, também com políticas antissemitas muito significativas. Isso vai levar a uma intensificação da imigração, que por sua vez gera uma reação
principalmente das lideranças árabes, que no final desse processo vão se rebelar abertamente contra os ingleses, exigindo uma interrupção da imigração judaica para a Palestina. Isso vai ficar conhecido como a Revolta Árabe de 1936, que dura de 1936 até 1939, leva ao exílio da liderança árabe por parte dos ingleses. Então, os ingleses expulsam a liderança árabe. O principal líder nesse processo é o que ficou conhecido como Ad-Jamin al-Husseini, que era o líder religioso da comunidade árabe na Palestina, que mais tarde vai se aliar com o Hitler e ser responsável, inclusive, pela criação de uma brigada muçulmana na Bósnia durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é um capítulo que faz parte dos eventos que levam à Guerra de Independência e criação do Estado de Israel. O espaço da Transjordânia deveria ser da Palestina? Era da Palestina, porque os ingleses decidiram que iam separar. Mas por que nunca se cogitou de pegar... Os revisionistas judeus da direita sempre utilizaram como slogan: o Jordão tem duas margens, e o reino ancestral de Judá dominava o território também na margem direita do Jordão. Isso não é uma novidade, havia uma reivindicação dessa forma. Sim, mas o que foi possível foi a criação do Estado de Israel no território, num primeiro momento, a oeste do Rio Jordão. Ok? Obrigado, pessoal.